Queridos irmãos e irmãs, Mateus coloca o chamado Sermão da Montanha, que abre com essa proclamação das bem-aventuranças, quase como um paralelo à lei de Moisés. Jesus, como um novo Moisés, sobe ao monte e não vem do monte com uma lei escrita em tábuas de pedras, mas apresenta a si mesmo como a nova lei, como a nova aliança de Deus com toda a humanidade. Então é a partir dali que ele começa o seu ensinamento. Vocês ouviram o que foi dito, tal coisa, eu, porém, vos digo tal coisa. Então começa o ensinamento novo, que tem também um novo destinatário, esse novo povo que surge da sua redenção. E é interessante que, como numa carta que você, seja por via eletrônica, seja por via física, envia alguma coisa para alguém, a primeira coisa que você coloca é o destinatário. Então, o destinatário dessa nova lei de Jesus, e dessa nova lei que é o próprio Jesus, é esse novo povo, essa nova humanidade que surge da sua ressurreição. E Jesus escreve no início do seu sermão esse destinatário, fazendo quase que um retrato falado do cristão no mundo, seguidor de Cristo, daquele que vive em Cristo, daquele que faz parte do corpo de Cristo. E a gente percebe aqui principalmente duas coisas. O que um cristão faz, como ele se comporta, como ele reage diante do mundo, como ele age no mundo. E depois, por outro lado, como é que o mundo responde a ele. Como o mundo se coloca diante daquele que é a nova criatura em Cristo, parte da nova criação. Então a gente encontra que Jesus descreve seus discípulos como pobres em espírito, como mansos, como aqueles que têm fome e sede de justiça, como misericordiosos, como puros de coração, como promotores da paz. Por outro lado, descreve a eles diante do mundo como aqueles que choram, os aflitos por causa do pecado no mundo, como perseguidos por causa da justiça, como vítimas de todo tipo de perseguição, de calúnia. E, no entanto, a esse seu discípulo, que está no mundo como um eterno desajustado, porque ele já não pertence à velha terra, ao velho mundo, mas já é cidadão dos novos céus, da nova terra. Ele vai sempre ser um desajustado no mundo. E é para esse desajustado que Jesus diz: parabéns, vai em frente, você está no caminho certo. Aqueles que conhecem o hebraico e estudam
o Evangelho de Mateus e a profunda raiz hebraica dele, de fato tem uma antiga notícia dos primeiros cristãos que Mateus primeiro teria escrito o seu livro em hebraico e depois teria traduzido para o grego, que é o que chegou até nós. Então, que esse nome, bem-aventurados, corresponde a uma expressão do hebraico que é Ashrei, que se encontra muitas vezes no Antigo Testamento, e é uma felicitação, parabéns para você, felicidades, você acertou, você foi pro lado certo das coisas, você, apesar de às vezes parecer que não, você escolheu a porta certa, escolheu o caminho certo, e por isso feliz de ti. Então, não se pode entender como tantas vezes as pessoas sem fé acusaram os cristãos de ser como que masoquistas, dizer, vocês elogiam o sofrimento, gostam de sofrer, dizem que é bom sofrer, quanto pior, melhor. Não é disso que se fala aqui, porque a fonte da felicidade não é o mal que o mundo nos faz. O mal que o mundo nos faz é apenas um indício de que a gente está no caminho certo. Porque se a gente não tivesse, o mundo não nos incomodava e a gente não incomodava ninguém. E de fato essa é a marca do cristão inautêntico, Ele nunca incomoda e nunca é incomodado. Enquanto que aquele que é de Cristo, às vezes sem dizer nada, às vezes sem provocar nenhuma discussão, só a presença dele como que incomoda, e ele é perseguido por causa disso. E a gente sabe, perseguido por forças visíveis e invisíveis também. Então, diante disso, Jesus, fazendo esse retrato dos seus seguidores, diz assim: os meus seguidores são os felizes, parabéns para eles. E parabéns quando eles encontrarem esses indícios na vida deles, o que significa que eles não pactuaram com a mediocridade, que eles não foram simplesmente na corrente dessa velha realidade, destinada à morte, que foi superada justamente pela morte e ressurreição de Cristo, que nós celebramos e da qual nós participamos em cada missa que nós participamos. Vamos agradecer tudo isso a Jesus e pedir a graça de viver, experimentar na nossa vida a alegria das suas bem-aventuranças.